O homem não suporta uma vida sem sentido. O mundo é um lugar aterrorizante e o sofrimento é inevitável. Precisamos de um sentido para sobreviver, para viver adequadamente, e estamos prontos a sofrer e a submeter-nos a sacrifícios para preservar esse sentido. Aquele que tem um porquê de viver pode suportar quase qualquer como. O homem que tem um sentido pode superar e enfrentar os problemas da vida, o homem sem sentido está fadado a descer ao vazio. Jung, porém, acredita que devemos procurar nos lugares mais escuros, porque nos lugares mais escuros você pode encontrar o que brilha e se algo brilha na escuridão, você sabe que é uma luz real. Ele escreve, preencher a mente consciente com concepções ideais é uma característica da teosofia ocidental, mas não um confronto com a sombra e o mundo das trevas. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Este último procedimento, contudo, é desagradável e, portanto, pouco popular. Na teosofia ocidental, já a forma como o Ocidente imitou as tradições orientais, há muito foco em ver apenas figuras de luz. Para encontrar sentido na vida, Jung nos diz para tornarmos conscientes as nossas trevas, esse é o verdadeiro trabalho da individuação. Integrar nossa sombra é o que dá ao homem totalidade de personalidade. Alcançar um significado profundo na vida significa que devemos passar pelos lugares escuros e caminhar até a luz no final. Nenhuma árvore, dizem, pode crescer até o céu, a menos que suas raízes cheguem ao inferno. O Ocidente e o Oriente têm visões diferentes sobre o significado da vida. Jung escreve, para o homem ocidental, a falta de sentido de um universo meramente estático é insuportável. Ele deve assumir que isso tem significado. O oriental não faz esta suposição, e em vez disso, ele mesmo o incorpora. Enquanto o ocidental sente a necessidade de completar o sentido do mundo, o oriental luta pela realização do sentido no homem, despojando-se do mundo e da existência, Buda. Eu diria que ambos estão certos. O homem ocidental parece predominantemente extrovertido, o homem oriental predominantemente introvertido. O primeiro projeta o significado e considera que ele existe nos objetos, este último sente o significado em si mesmo. Mas o significado está dentro e fora. Então, qual é o sentido da vida? Esta pergunta pode ser bastante enganosa. Não devemos pensar nisso como uma relação estática a ser realizada com uma resposta mais simples. É difícil pensar em uma única proposta que possa tornar sua vida significativa em um instante. Pode-se, no entanto, orientar-se de forma mais significativa em direção aos seus objetivos. Encontrar sentido é um processo dinâmico que se molda constantemente, mergulha na realidade e tem a realidade imersa em você. Embora o termo vida significativa seja comumente usado, ele não tem uma definição clara. Podemos, no entanto, reformular a questão como: quais são as condições sob as quais um indivíduo experimentará a sua vida como significativa? Quando um indivíduo afirma que busca sentido em sua vida, ele está positivamente comprometido com algum conceito de sentido da vida. Este conceito do significado da vida proporciona-lhe alguma estrutura ou objetivo a partir do qual pode ver a sua vida, e ele está determinado a cumprir este conceito de vida, e esta realização é experimentada como um sentimento de integração, relacionamento ou significado. Uma vida significativa pode ser definida de acordo com uma visão positiva da vida, referindo-se à crença de um indivíduo de que está cumprindo uma estrutura de vida ou um objetivo de vida que lhe proporciona uma compreensão altamente valorizada de sua vida. Exploraremos diferentes abordagens para o desenvolvimento de uma visão positiva da vida. A primeira abordagem é o modelo filosófico, onde a consideração positiva da vida se desenvolve apenas a partir do compromisso e da realização do significado intrínseco da vida. Este significado pode ser derivado de Deus, modelos religiosos, do ser, modelos existenciais, do homem, modelos humanísticos, ou da vida, modelos autotranscendentes. Todos eles assumem que existe apenas um verdadeiro sentido da vida. No entanto, não está muito claro se isso é verdade.
pode muito bem haver vários significados para a vida. Esta é a segunda abordagem do modelo relativista, que afirma que o compromisso com qualquer sistema de crenças pode servir como uma estrutura de vida para o desenvolvimento de uma visão positiva da vida. Assim, este modelo desvia a ênfase da natureza do sistema de crenças de um indivíduo e enfatiza o seu compromisso com ele. Os modelos filosóficos propõem que o conteúdo da crença é um determinante da visão positiva da vida, enquanto o modelo relativista propõe apenas que o próprio processo de acreditar é um determinante da visão positiva da vida. Embora a maioria dos filósofos provavelmente negue que exista um significado único para a vida se confrontados, eles, no entanto, abordam o problema do significado tentando explicar uma estrutura conceptual única a partir da qual se possa compreender o significado da vida. Portanto, a perspectiva relativista apresenta diversas vantagens sobre a filosófica. A grande variedade de sistemas de crenças sob os quais os indivíduos desenvolveram o sentido da vida, taoísmo, cristianismo, existencialismo, etc., e não parece redutível a um sistema fundamental. Promove a tolerância para com todos os sistemas de crenças, e portanto, inclui todos os modelos filosóficos, desencoraja a discussão filosófica abstrata sobre qual sistema de crenças é em última análise o melhor e enfatiza a responsabilidade de cada indivíduo em encontrar as suas próprias crenças. A terceira maneira de desenvolver uma visão positiva da vida é através da abordagem psicológica. A maioria das teorias psicológicas contemporâneas explicam o desenvolvimento individual como uma função da resolução de necessidades inerentes ou estágios de desenvolvimento através da interação do indivíduo com seu ambiente social, como a hierarquia de necessidades de Maslow, na qual certas necessidades devem ser satisfeitas antes que um indivíduo possa aceitar necessidades de crescimento ou experiência de validação de vida ou experiências de pico através do desenvolvimento da realização. A autoestima, a experiência que o homem tem de si mesmo, é uma crença subjetiva necessária para uma visão positiva da vida. Está ligado à autoimagem, a maneira como nos vemos fisicamente, nossos papéis sociais e traços de personalidade, e a visão de nós mesmos progredindo em direção ao nosso eu ideal. Tudo isso constitui o autoconceito, o conhecimento de quem se é. Quando crianças, preocupamo-nos com a nossa autoimagem, que se desenvolve a partir do relacionamento com os nossos pais, e, à medida que envelhecemos, na adolescência, também começamos a preocupar-nos com a nossa autoestima. Portanto, o sentido da vida parece ser um desenvolvimento posterior e caricaturado como a preocupação perene dos estudantes universitários, enfatizado como uma questão importante da meia-idade e da velhice. Um indivíduo deve resolver com sucesso o estágio relacionado ao autoconceito, desenvolvendo a autoestima, antes de poder desenvolver uma visão positiva da vida. A autoestima é vista como um pré-requisito necessário, mas insuficiente, para uma visão positiva da vida. A consideração positiva da vida, contudo, não parece ser socialmente introjetada, mas está muito mais intimamente envolvida com a avaliação idiosincrática que uma pessoa faz dos seus objetivos de vida. Portanto, existe uma alta correlação entre autoestima e fenômenos sociais, que inclui conforto com as pessoas, encontrar um parceiro, desempenho sexual, etc. Enquanto a visão positiva da vida está altamente correlacionada com fenômenos orientados para objetivos de vida, satisfação com a escolha profissional, desempenho profissional, etc. A quarta forma de encontrar significado é o modelo transacional que vê o indivíduo em termos de um conjunto de necessidades ou objetivos que ele tenta cumprir através de papéis sociais, os padrões de comportamento esperados de pessoas que ocupam uma determinada posição social. O desenvolvimento de uma visão positiva da vida deve estar relacionado com a adequação entre os valores, objetivos, necessidades e papéis do indivíduo e os valores, objetivos, necessidades e papéis da estrutura social em que ele vive, incluindo subculturas ou movimentos sociais mais amplos. A quinta e última via é a abordagem fenomenológica. A fenomenologia é o estudo da natureza e da estrutura da consciência. Embora os modelos anteriores elucidassem os determinantes dos objetivos de um indivíduo e da taxa de progresso em direção aos seus objetivos, o modelo fenomenológico é visto como uma descrição da estrutura pela qual esta taxa de progresso é avaliada.
Uma pessoa pode comparar sua posição atual de objetivo em relação ao seu objetivo final de vida e o grau de consideração positiva pela vida será experimentado como a taxa de progresso que ela está fazendo e pela comparação de sua posição atual de objetivo com sua posição de objetivo anterior. Nesse sentido, não existe um sentido ou verdadeiro ou o último ou da vida. Para ter uma visão positiva da vida, vimos que o modelo relativista enfatiza a busca de significado como a crença do indivíduo e não como o conteúdo de suas crenças e nos permite comparar vários pontos de vista filosóficos em vez de assumir um verdadeiro significado da vida. A perspectiva psicológica enfatiza a autoestima como um pré-requisito necessário. O modelo transacional sugere a necessidade de harmonia entre os valores, objetivos, necessidades e papéis do indivíduo e da sociedade, e a abordagem fenomenológica permite-nos descrever a estrutura pela qual a taxa de progresso é avaliado em direção a uma vida significativa. Para ajudar a navegar e orientar-se para uma vida mais significativa, você pode avaliar as seguintes afirmações retiradas do Índice de Consideração de Vida, de 1 a 5, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto. Tenho alguns objetivos e metas que pessoalmente me daria muita satisfação se conseguisse realizá-los. Tenho uma filosofia de vida que realmente dá significado à minha vida. Só não sei o que realmente quero fazer da minha vida. Eu realmente não tenho um propósito de vida, nem mesmo para mim. Sinto que estou vivendo plenamente. Sinto que realmente vou conseguir o que quero na vida. Passo a maior parte do meu tempo fazendo coisas que realmente não são muito importantes para mim. Eu realmente não valorizo o que estou fazendo. Em Encontrando Sentido em um Mundo Imperfeito, Ido Landau descobriu que muitos que não encontravam sentido em suas vidas eram muito perfeccionistas. Eles consideram apenas grandes pessoas e grandes conquistas como coisas que tornam a vida significativa. Eles admiram as pessoas que admiram, o que os ajuda a formar o seu eu ideal, usado para auxiliar o eu real no desenvolvimento do seu potencial. No entanto, muitos não acreditam que tenham um eu ideal ou pensam que nunca poderão alcançá-lo, então o seu eu real transforma-se num eu desprezado, e a pessoa fica atolada nas suas próprias emoções negativas. Pensa em si mesma como uma pessoa boa para si. Nada. Esta estagnação faz com que o progresso em direção a qualquer objetivo se torne uma tarefa impossível e ridícula. As pessoas têm padrões muito elevados. Um escritor pode pensar que não é Shakespeare e por isso se desespera porque sua vida não tem sentido porque não consegue atingir essas alturas artísticas. Landau enfatiza o não perfeccionismo. Para ter uma vida significativa, ele escreve que é preciso ter um número suficiente de aspectos de valor suficiente. O significado da vida é principalmente uma questão de valor. No entanto, também pode haver valores negativos, como causar dor aos outros, infringir a lei, ser manipulador, etc. Embora se possa encontrar valor nisso, não contribui, no entanto, para uma vida significativa, mas sim para uma vida sem sentido. Podemos encontrar significado de inúmeras maneiras, buscando prazer, relacionamentos, trabalho e assim por diante. Porém, muitas vezes há uma incongruência entre as coisas que gostamos e as coisas que são significativas. Poderíamos gostar de festejar, de brincar, de ficar mais ricos e assim por diante, e assim alcançar a felicidade. Mas à medida que nos acostumamos com esse estilo de vida, eventualmente nos cansamos e ficamos entediados com a repetição. Podemos gostar de fazer muitas coisas, mas ainda assim acabamos com uma sensação de vazio em nossas vidas. Isso ocorre porque muitas das coisas que fazemos e pensamos que têm significado não nos dão realmente valor para crescermos, mas sim um prazer efêmero de curto prazo. Vemos pessoas ricas e famosas cometerem suicídio, mesmo tendo suprido suas necessidades básicas de valor monetário e de prestígio social. No entanto, eles também têm necessidades psicológicas e de crescimento, como amor e autorrealização. A falta deles pode fazer com que sintam desespero existencial, pois são fundamentais para crescer e progredir como ser humano. Em Uma Confissão, Léo Tolstói escreveu sobre sua luta contra uma crise existencial de meia-idade.
Tolstói foi um dos escritores mais aclamados do seu tempo, mas sentiu que isso não era algo que lhe desse valor suficiente. Escreve: "E se Deus não existe, visto que a morte é inevitável, qual é o sentido da vida?" Focar nas coisas que nos dão sentido e valor à vida costuma desafiar o nosso próprio ser, ganhando profundidade. Mas isto exige sacrifício e é doloroso. Nietzsche escreve: "Só a grande dor é o último libertador do espírito." Duvido que tal dor nos torne melhores, mas sei que isso nos torna mais profundos. Nietzsche argumenta que a grandeza humana é o que torna nossa vida significativa, é mais desejável do que a felicidade humana. E o que torna um homem grande é a capacidade de superar o sofrimento inerente que vivenciamos. Podemos encontrar um significado profundo no trabalho, na criatividade, nas realizações, nos relacionamentos, na generosidade e assim por diante. Quanto mais coisas pudermos extrair significado, melhor. Se não conseguirmos encontrar um sentido para a vida, corremos o risco de cair no niilismo existencial, na crença de que tudo o que fazemos não tem valor algum, de que somos insignificantes e pouco susceptíveis de mudar na nossa vida, de que não temos um propósito maior para lutar em direção a. Como não conseguimos encontrar nenhum sentido, desistimos e consideramos a vida sem sentido. Mas quem acredita que a vida pode não ter sentido também assume a importância do valor. Portanto, quando as pessoas dizem que a vida não tem sentido, na verdade querem se referir à sua condição miserável de não terem um sentido profundo em suas vidas. Uma afirmação mais apropriada seria: estou lutando para encontrar um sentido para a minha vida, ou o que era significativo para mim agora não tem sentido. Como posso encontrar um novo significado para a minha vida? Esses são problemas reais contra os quais as pessoas lutam profundamente. Muitos dos chamados nihilistas estão realmente desesperados para encontrar um significado profundo em suas vidas. A falta de sentido também ocorre quando vivenciamos uma crise existencial. Começamos a reexaminar a nossa vida no contexto da nossa morte e a refletir sobre o significado, propósito ou valor do que fizemos até agora na nossa vida, e a perguntar-nos se há algum sentido em tudo isso. Alguns até acreditam que a vida não tem sentido quando refletimos sobre o cosmos em geral e vemos a insignificância da humanidade e dos seus feitos. As coisas são importantes para nós na escala humana, mas simplesmente não importamos no cosmos. No entanto, esperar estar no centro do cosmos é extremamente realista e é uma necessidade humana, demasiado humana, do antropocentrismo. Podemos, no entanto, ter um relacionamento com um ser superior através da autotranscendência, dando-nos o significado cósmico. Outros acreditam que a vida não tem sentido porque estamos em constante ameaça de eventos celestes aleatórios que podem resultar em extinção em massa, que a Terra acabará por ser engolida pelo Sol, que o uso actual da tecnologia ou os efeitos das alterações climáticas representam uma grande ameaça até a nossa extinção, e que tudo o que alguma vez foi criado pela humanidade chegaria ao fim, história, religião, filosofia, linguagem e desapareceria no vazio, assumindo que a humanidade não tivesse desenvolvido uma espécie multiplanetária nessa altura. Embora estes possam ser factos ou possibilidades, se considerarmos todos os piores cenários, enlouqueceremos, pois são infinitos. Também não contribuem para o nosso bem-estar, mas antes dão-nos uma visão sombria da existência. Os estoicos nos dariam o seguinte conselho: pare por um momento e concentre-se naquilo que você pode controlar e não naquilo que você não pode controlar. Se as coisas estão fora do nosso controle, não devemos bater a cabeça na parede. Em vez de procurar que tudo aconteça como você deseja, você deve desejar que tudo aconteça como realmente acontecerá e então sua vida fluirá bem. Isto é amor fati, amar o próprio destino. Nietzsche partilha da mesma ideia, e não quero acusar, não quero nem acusar quem acusa. Desviar o olhar será minha única negação. E, no geral, algum dia desejo ser apenas alguém que diz sim. Não deveríamos então especular sobre o que é imprevisível e que está além do nosso controle, mas sim concentrar-nos em como tornar as nossas vidas tão significativas quanto possível. Martin Heidegger tem uma visão diferente sobre o significado da vida.
Ele nos diz que os seres só são inteligíveis como significativos, onde o significado é gerado de acordo com a nossa existência cotidiana média. Somos lançados ao mundo numa determinada época, cultura, família, e nos comportamos como seres no mundo. Estamos sempre inicialmente engajados com o mundo. O significado não é um complemento à existência, estamos imersos no significado e não há saída de ter uma vida povoada por seres significativos. Estamos sempre apontando para algum ser e constantemente engajados na realização de tarefas que nos interessam, a essência do ser dos humanos, ou o que ele chama de Dasein, ser aí, ou é a sua existência. Somos inicialmente e em grande parte transformados nas estruturas da cotidianidade média que definem o nosso significado e inteligibilidade de fundo. Victor Frankl escreveu Mein Certe Formeani em 1946, após ser libertado dos campos de concentração nos quais passou 3 anos. O sucesso e a atenção de seu livro simbolizaram a neurose de massa dos tempos modernos. Ele chamou isso de o grito inédito por significado. Os reclusos orientados para um sentido na vida tinham maior probabilidade de viver e estavam orientados para o futuro, à espera de ver as suas famílias ou ajudar outros reclusos a viver. Mesmo em condições tão terríveis de sofrimento psíquico e físico, muitos preservaram um vestígio de liberdade espiritual. Ele escreve: o sentido da vida difere de homem para homem, de dia para dia e de hora para hora. O que importa, portanto, não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa num determinado momento. Colocar a questão em termos gerais seria comparável à pergunta feita a um campeão de xadrez: e diga-me, mestre, qual é a melhor jogada do mundo? Frankl fundou a escola de logoterapia, na qual a busca pelo sentido da vida é a preocupação mais fundamental e básica do homem. Um exemplo que explica os princípios básicos da logoterapia é o encontro de Frankl com um clínico geral idoso que estava lutando para superar uma depressão grave após a perda de sua esposa. Frankl ajudou o idoso a perceber que seu propósito era poupar a esposa da dor de perdê-lo primeiro. De certa forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado, como o significado de um sacrifício. Para ser mentalmente saudável, o homem deve estar constantemente lutando e se esforçando por um objetivo que vale a pena. Pessoas que têm um sentimento de falta de sentido existem no que ele chama de o vácuo existencial. Frankl cita 3 experiências que muitas vezes levam a uma crise existencial, conhecida como a tríade trágica: culpa, sofrimento ou morte. Ele acredita que todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, encontrarão a tríade trágica. No seu tempo, porém, muitos pensavam que se tratava de uma doença mental e os médicos enterravam o desespero existencial dos seus pacientes sob uma pilha de medicamentos tranquilizantes. Frankl enfatizou, entretanto, que a preocupação de um homem com o valor da vida é uma angústia existencial, que difere da doença mental. É improvável que uma pessoa que tem uma vida terrível e sem sentido melhore com a medicação. Por outro lado, uma pessoa com uma vida aparentemente boa e que é miserável pode se beneficiar com a medicação. Ao contrário dos animais, o homem não segue apenas os seus instintos e ele pode sacrificar a fome para outros fins, como a reforma social. Em contraste com o homem de antigamente, hoje em dia as tradições e os valores universais não lhe dizem o que deve fazer. O resultado é que muitas pessoas não sabem o que fazer das suas vidas, por isso caem no conformismo, fazer o que os outros fazem, ou no totalitarismo, fazer o que os outros lhes dizem para fazer. Frankl nos dá 3 maneiras de encontrar sentido na vida: criando um trabalho ou realizando uma ação, o que nos dá uma sensação de realização, experimentando algo, como arte, música ou cultura, e encontrando alguém, principalmente através do amor, que não inclui apenas sexo, mas também vivenciar alguém em sua singularidade, e pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. O homem não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas deve reconhecer que é ele quem lhe pergunta. A responsabilidade é a própria essência da existência humana, e viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se tivesse agido da primeira vez tão mal quanto está prestes a agir agora. Espero que você tenha achado este vídeo significativo. Você pode apoiar o canal no Patreon ou curtindo, comentando ou compartilhando o vídeo.
Obrigado por assistir.